de volta com o artigo 100 da Constituição da República e para continuar os estudos referentes a precatórios. No vídeo passado, nós estudamos o conceito de precatórios em si e vimos a importante regra do parágrafo 5º, tá? Atenção, cuidado com o parágrafo 5º, porque ele realmente já foi objeto de concurso. Só que da mesma forma que vocês precisam se preocupar com o parágrafo 5º, vocês precisam também se preocuparem com os parágrafos 1º até o 4º, porque com a emenda constitucional número 62, que alterou substancialmente o artigo 100 da Constituição da República, nós temos uma tendência de questões envolvendo os parágrafos 1º ao 4º, tá? Então atenção com essas regras que nós vamos estudar a partir de agora. Primeira coisa que a gente tem que observar, qual é o conceito de um crédito de natureza alimentícia? Onde que eu vou encontrar esse conceito? No parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição da República. Vejam só. Os débitos de natureza alimentícia, e detalhe, tanto faz eu falar débito de natureza alimentícia ou crédito de natureza alimentícia. É crédito para quem recebe e débito para quem paga. Então é o seguinte, ó, os débitos ou créditos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. Então percebam que o parágrafo 1º, além de conceituar o que é um débito ou crédito de natureza alimentícia, ele diz que os débitos de natureza alimentícia terão preferência de pagamento com relação aos demais precatórios, tá? Com exceção do disposto no parágrafo 2º, que daqui a pouquinho a gente vai analisar. Então percebam que débito ou crédito de natureza alimentícia goza de preferência. Uma coisa são as regras de pagamento dos grandes precatórios, como nós vimos na aula passada. Outra coisa são as regras de pagamento para, um crédito de natureza alimentícia ou um débito de natureza alimentícia. Também precisam seguir uma ordem cronológica de pagamento, mas naturalmente o Estado, o poder público, na hora de definir as suas prioridades em termos de pagamento, precisa dar preferência aos débitos ou créditos de natureza alimentícia do que com relação aos precatórios, aos grandes precatórios em si. É o seguinte, para vocês entenderem de uma forma mais exata o que a Constituição quer dizer, vocês têm que lembrar que existe um gênero chamado precatórios, tá? Então, precatórios, da mesma forma que a Constituição institui como sendo um gênero, existe também as espécies desse gênero. Quais são as espécies do gênero precatório? Eu tenho os precatórios em si. Então, o termo precatório, ora ele é utilizado como sendo gênero, ora ele é utilizado como sendo uma espécie. Exemplo de um precatório espécie, nosso vídeo passado, nossa aula passada. Se eu tenho uma construtora, tá? A minha construtora presta serviço, deveria ter recebido um determinado valor e não recebe, e eu entro na justiça por conta disso, o valor que o Estado me deve é um precatório em si, que faz parte do gênero precatórios. Só que além do precatório em si, nós temos, o DNA, débito de natureza alimentícia, que também pode ser chamado de CNA, porque, como eu disse, tanto faz, é débito para quem paga, crédito para quem recebe, tá? E os débitos de natureza alimentícia ou créditos de natureza alimentícia possuem preferência de pagamento com relação a um precatório em si. E mais à frente, a gente vai perceber que existe um outro, que existem os precatórios de menor valor, tradicionalmente chamados de RPVs. O que significa RPVs? Requisições de pequeno valor, tá? RPV é a mesma coisa que precatório de menor valor. E a gente vai perceber que os precatórios de menor valor, eles têm as mesmas regras de pagamento de um débito de natureza alimentícia ou crédito de natureza alimentícia, tá? Então é o seguinte, tem hora que a Constituição fala dos precatórios como sendo um gênero,
tem hora que fala como sendo uma espécie. Espécie, o exemplo que eu dei no vídeo passado. Hora que fala como se fosse um gênero. O parágrafo, o finalzinho do parágrafo 1º. Vejam o texto do parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada e julgada, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. Quando fala sobre todos os demais débitos, está fazendo uma referência ao gênero precatórios, tá? Então atenção, cuidado aí, para entender, para compreender exatamente o que a Constituição quer dizer, tá? Agora é o seguinte, além disso, por que o parágrafo 1º é importante? Ele conceitua o que é débito de natureza alimentícia ou crédito de natureza alimentícia. E aí é importante perceber o seguinte, eu tenho algo ligado ao sustento da pessoa, eu tenho algo ligado a salário, a pensão, a aposentadoria, proventos, vencimentos, tá? Então, se o Estado paga menos do que eu deveria receber, eu sou servidor público estadual, estou recebendo a menos, tá? A menor. Teve um erro de conversão, um erro de correção do meu salário e desde o ano de 2004, por exemplo, eu recebo uma quantia, eu recebo um valor menor do que eu deveria. Peraí, eu posso entrar na justiça contra o Estado? Claro que posso, pedindo não só a recomposição e o cálculo correto do meu salário, tendo em vista os reajustes que foram oferecidos à respectiva categoria, como também tenho o direito de receber o retroativo. Então vamos supor que eu provoquei o Poder Judiciário e o Poder Judiciário disse que eu tinha razão. Não, você tem razão. Você tem um valor aí para receber de 80 mil reais de retroativos, além da recomposição do seu salário. Esses 80 mil reais que eu tenho para receber, é um precatório em si ou é um débito de natureza alimentícia? Débito de natureza alimentícia. Então atenção, Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez. Então, se não é algo referente a salário, a pensão, a aposentadoria, pode ser uma indenização fruto de uma responsabilidade civil do Estado. Então, vejam só, indenizações por morte ou por invalidez fundadas em responsabilidade civil do Estado. Imagine o seguinte, eu sou servidor público estadual, mas a função que eu desempenho requer equipamentos de segurança, um capacete, por exemplo. E o Estado não me oferece o equipamento de segurança, não me oferece, por exemplo, o capacete. Em virtude da minha atividade, cai uma coisa na minha cabeça e eu fico em estado de invalidez permanente. Peraí, quem que é o responsável pelo fato? Está comprovado que se eu tivesse de capacete, eu não teria sofrido essa situação de invalidez permanente. Olha, eu tenho uma responsabilidade objetiva por parte do Estado. Então, eu vou entrar com uma ação contra o poder público, contra o Estado, e provavelmente vou ganhar. E aí eu vou ter direito a uma indenização por invalidez, fundada na responsabilidade civil do Estado. Essa indenização por invalidez, fundada na responsabilidade civil do Estado, é um precatório em si ou é um débito de natureza alimentícia? Débito de natureza alimentícia, independentemente do valor, tá? Então percebam, o parágrafo 1º ele conceitua o que é um débito ou crédito de natureza alimentícia. Tenham isso em mente. Já tivemos a literalidade do parágrafo 1º presente em concursos públicos. Então, o que é um crédito ou débito de natureza alimentícia? Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada e julgada, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. E é aí que vem a principal questão de concurso hoje em dia. Existe uma preferência da preferência, porque parem para pensar o seguinte, débito de natureza
natureza alimentícia já têm preferência de pagamento com relação aos precatórios. E a gente vai perceber que os RPVs também possuem essa mesma preferência de pagamento com relação aos precatórios. Só que o parágrafo 2º do artigo 100 instituiu a preferência da preferência, porque eu vou ter débitos de natureza alimentícia que são devidos a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou então a pessoas que são portadoras de doença grave. Vejam o texto do artigo 100, parágrafo 2º da Constituição da República. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, grifem, 60 anos de idade ou mais. Então, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo. O que é o parágrafo 3º? A definição do que é um RPV, a definição do que é um precatório de menor valor, tá? Então, serão pagos, né, com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. O que isso significa em termos práticos, tá? Então vamos lá esquematizar essa regra do parágrafo 2º para vocês, tá? Uma questão importante, não deixem de marcar no material de vocês, porque provavelmente vocês devem encontrar isso aí em concurso público, tendo em vista a emenda constitucional número 62, tá? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um CNA, aliás, vamos colocar de acordo com a Constituição, né? Um débito de natureza alimentícia. Mas lembre-se que tanto faz, débito ou crédito de natureza alimentícia. Naturalmente, um débito de natureza alimentícia já possui preferência de pagamento sobre os precatórios em si. Só que, se eu tenho um DNA com uma pessoa com idade igual ou maior do que 60 anos, essa pessoa já vai ter uma preferência a mais, tá? Uma questão lógica, já é uma pessoa com mais de 60, com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Gente, já está numa idade mais avançada, já é um idoso. Então, naturalmente, os idosos possuem preferência de pagamento com relação a outros débitos de natureza alimentícia. Então, por exemplo, se eu tenho um débito de natureza alimentícia cujo titular é uma pessoa de 30 anos, tá? O débito de natureza alimentícia da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos tem preferência no respectivo pagamento. E um detalhezinho importante, tá? Do parágrafo 2º, vejam só, os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório. Então, quando o precatório foi expedido, a partir do momento que eu tenho a decisão judicial do Poder Judiciário falando, tá, que o Estado deve àquela pessoa, se aquela pessoa tiver com idade igual ou superior a 60 anos, ela tem direito a receber, ela tem preferência no recebimento do respectivo precatório. Ou então, for uma pessoa o quê, gente? Portadora de doenças graves, de acordo com o previsto em lei. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem câncer, que tem AIDS, que tem uma cardiopatia grave, que tem mal de Alzheimer, mal de Parkinson, enfim, aí vai para a legislação infraconstitucional que vai definir o que são doenças, né, graves, tá? Então, olha só, existe a preferência da preferência, mas para os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares sejam pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas portadoras de doença grave. Só que é importante perceber o seguinte, elas podem receber de forma antecipada, mas podem receber no máximo, tá, de forma antecipada, caiu aqui, tá? No máximo de forma antecipada, até 3 vezes o valor definido em lei para o que é um RPV. Por que existe essa definição aqui, ó? Que eu tenho até 3 vezes o valor definido em lei para o que é um RPV. Eu não tenho uma definição única para o que é um precatório de menor valor.
para o que é uma requisição de pequeno valor. Isso varia de estado para estado, de município para município. O município de Belo Horizonte, por exemplo, tem muito mais capacidade de pagamento do que o município de Itacarambi, no norte de Minas, tá? Então perceba o seguinte, como existem capacidades orçamentárias diferentes dentre os entes federativos, naturalmente o conceito de RPV, de precatório de menor valor, não pode ser único, tá? Então é por isso que a Constituição fala até 3 vezes o valor definido em lei para o que é um precatório de menor valor para aquele respectivo ente. É o conceito, gente, do parágrafo 3º. Vejam o texto do parágrafo 3º do artigo 100. Artigo 100, parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que as fazendas referidas devem fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Um precatório de menor valor, um RPV, tem preferência de pagamento com relação ao precatório em si, tá? Então eu não vou aplicar totalmente a regra do caput do artigo 100 aos precatórios de menor valor. Nós temos uma legislação própria que vai definir e que vai inclusive formalizar essa preferência, tá? Então olha só, se eu sou portador de um débito de natureza alimentícia e estou enquadrado em uma dessas duas situações aqui, eu posso receber o meu débito de natureza alimentícia de forma antecipada? Sim, mas até o limite de 3 vezes o valor fixado em lei para um precatório de menor valor, para aquele ente federativo que me deve. Exemplo, tá? Eu tenho um débito de natureza alimentícia cujo devedor seja o Estado. Então, o governo do Estado me deve um débito de natureza alimentícia. Naturalmente, eu vou ter a organização da fila com relação ao pagamento dos precatórios, correto? E aí o que vai acontecer? Eu tenho a fila dos créditos de natureza, débitos, de natureza alimentícia, tá? Então eu tenho aí a fila dos débitos de natureza alimentícia. Também vai respeitar a ordem cronológica de apresentação, a ordem cronológica dos pagamentos. Então vamos supor que antes do meu débito de natureza alimentícia existam outros, tá? Eu tenho aqui um de 10 mil, outro de 20 mil, outro de 15 mil reais, e vamos supor que o meu débito de natureza alimentícia venha a ser, por sorte, tá? O quarto da fila, tá? E aí vamos supor, eu tenho 70 mil reais para receber a título de débito de natureza alimentícia. Só que tem um detalhe, eu sou portador de doença grave. Peraí, se eu sou portador de doença grave, eu não posso furar a fila, entre aspas, é como se existisse uma fila preferencial. É como se o Poder Judiciário, gente, fosse o caixa do banco e está ali organizando a fila dos débitos de natureza alimentícia, tá? Mas existem pessoas que têm preferência no recebimento, então eu tenho uma fila própria para eles. Então, ó, se eu estou aqui no quarto lugar, mas sou portador de uma doença grave, eu posso ir lá na boca do caixa, receber até 3 vezes o valor definido em lei para o que é um precatório de menor valor, um RPV, e caso reste ainda algum valor para eu receber, eu volto para a fila para receber o restante, tá? Isso vai depender do quê? Vai depender dessa definição aqui, ó. Para aquele estado, o que significa um RPV? Então vou dar um exemplo. Vamos supor que para o estado do meu exemplo, o estado de uma questão de concurso que vocês venham fazer, o RPV seja definido, tá? O RPV, isso necessariamente vai estar no enunciado da questão, tá? O RPV seja 15 mil reais. Então, olha só, eu tenho a definição legal do que é um precatório de menor valor para aquele estado, como sendo 15 mil reais o valor correspondente a um precatório de menor valor. Então, olha só, eu tenho 70 mil para receber, mas sou portador de doença grave. Posso receber até 3 vezes o valor definido em lei para um RPV. Quanto que é o valor? 15 mil. Então eu posso receber no máximo quanto, gente? No máximo 45 mil reais. Então o que acontece? Eu saio aqui do quarto lugar na fila, vou lá na boca do caixa, no Poder Judiciário, recebo os valores que eu tenho direito. Qual que é o valor que eu tenho direito? 45 mil reais.
mas estão sobrando ainda quantos? Estão sobrando ainda 25 mil reais. Então eu pego 45 mil reais, coloco no bolso, mas os meus 25 mil reais continuam em quarto lugar da fila, aguardando a ordem cronológica de pagamento dos débitos de natureza alimentícia, tá? Basta a leitura do parágrafo 2º, gente. O importante é perceber a regra, ó. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, sendo que o restante será pago na ordem cronológica do precatório. Se o valor correspondente a três vezes, né, um precatório de menor valor, não for suficiente para englobar a totalidade daquele débito de natureza alimentícia, ok? Então atenção, ó, vimos aí o parágrafo 2º e vimos o parágrafo 3º. E para finalizar a nossa aula, este vídeo, nós vamos para o parágrafo 4º, que completa também um pouquinho essa noção do que é um RPV, do que é um precatório de menor valor. Vejam a regra do parágrafo 4º, tá? Ó. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades, né, de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício de regime geral de previdência social. Então, atenção, ó. Para fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas. Aquilo que eu expliquei para vocês. O que é um precatório de menor valor? O que é um RPV? Depende do ente devedor. Uma coisa é a Prefeitura de Belo Horizonte, outra coisa é a Prefeitura de um município do interior do Brasil, de um pequeno município. Uma coisa é o Estado de São Paulo, uma coisa é outro Estado, e assim por diante. Então eu posso ter uma variação de acordo com a capacidade econômica do ente federativo que deve, né, da entidade de direito público, por exemplo, devedora, tá? Só que tem um detalhe, ó, sendo o mínimo, qual que é a definição mínima de um RPV? Sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, tá? Então, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o seguinte: o mínimo, o piso na definição de um RPV é o maior benefício pago pelo regime geral de previdência social, pelo INSS. Então corresponde ao valor da maior aposentadoria paga pelo regime geral de previdência social, tá? Atualmente está em algo em torno aí, né, de R$ 3.700, se eu não me engano. Mas o importante aqui, ó, não é o valor absoluto, até porque isso sofre reajustes periódicos. O importante é perceber isso, ó. Qual que é a definição mínima de um RPV? Um RPV vai corresponder no mínimo a quanto? Vai corresponder no mínimo ao maior benefício do regime geral de previdência social, ao maior valor numa aposentadoria paga pelo INSS. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, no regime geral de previdência social existe um teto da aposentadoria que vai ser paga. Este teto, desculpe, é o maior benefício pago pelo regime geral de previdência social e constitui o parâmetro, a definição mínima do que é um precatório de menor valor, do que é uma requisição de pequeno valor. Entenderam? Então, cuidado, lembrem-se que existe um mínimo, um piso fixado pela própria Constituição para definir o que é um RPV, para definir o que é um precatório de menor valor. Qual é o mínimo? O maior benefício de aposentadoria pago pelo regime geral de previdência social, ou seja, pago pelo INSS. O teto da aposentadoria do regime geral de previdência social, ok? Lá, né, no âmbito da ordem social, a gente vai estudar, vocês vão perceber que existe o regime geral de previdência social, o INSS, né, de uma maneira geral, popularmente aí conhecido, tá? E nós temos o regime próprio de previdência social, que é o regime, por exemplo, dos servidores públicos, de grande parte dos servidores públicos
públicos Brasil afora, ok? Bem, no nosso próximo vídeo eu continuo a falar de precatórios, mas do parágrafo 6º em diante do artigo 100, tá? As principais questões sobre precatórios nós já estudamos, tá? Nós já vimos aí o que é de mais importante sobre precatórios, mas no nosso próximo vídeo a gente continua a falar a partir do artigo 6º do artigo 100 da Constituição. Obrigado e até o nosso próximo encontro.